a maior catástrofe do estado da Califórnia. No dia 7 de janeiro, por volta das 10h20 na hora local, um incêndio florestal começou em Pacific Palisades, espalhando-se rapidamente devido aos ventos fortes. Foram emitidas ordens de evacuação para os residentes, pois o incêndio ameaçava casas e infraestrutura. Uma câmara ao vivo com o sistema Alert Califórnia captou o fogo subindo. Este é o primeiro avistamento do incêndio de Palisades. A dimensão do incêndio foi aumentada de 10 para 200 acres. Evacuação e abrigos foram colocados em toda a cidade, e o governador Newsom declarou estado de emergência na Califórnia à noite. Os relatórios mostram que o incêndio de Palisades aumentou para 1.262 hectares e 2 incêndios adicionais ocorrem nas proximidades. O fogo alastrou com condições de vento, complicando os esforços de combate. Na sequência dos eventos, as autoridades investigam as causas e a resposta ao incidente. Este grupo de trabalho é composto por parceiros locais, estaduais e federais, criado para investigar a causa desses incêndios e ver se há alguma conexão entre eles. Bombeiros de todo o país, bem como do Canadá e México, chegaram para ajudar. A investigação continua em busca de conexões entre os incêndios. Até o momento, várias vítimas e danos extensos foram registrados. Relatórios preliminares indicaram que mais de 12.300 estruturas foram danificadas ou destruídas pelos incêndios, com impactos significativos em áreas residenciais e infraestrutura crítica. Foi quando foi ordenada a evacuação de 150 mil residentes, com abrigos de emergência estabelecidos para acomodar os deslocados. Nós vamos reconstruir e vamos reconstruir juntos. Todos nós tivemos uma grande lição. O que é que nossa experiência da realidade pode mudar em um instante? Estamos lutando o mais forte que podemos para salvar nossa cidade. Nossa, eu nunca pensei que diria isso. Esses ventos, combinados com a baixa umidade e a baixa umidade do combustível, manterão a ameaça de incêndio alta no condado de Los Angeles. A quantidade de destruição, a quantidade de casas que foram destruídas e a quantidade de casas que estão em perigo é realmente, sim, é muito lamentável. Autoridades locais prometeram determinar a causa do que está a caminho de se tornar uma das piores catástrofes naturais dos Estados Unidos em termos de custo.
12 de janeiro. Surgiram relatos de saques em bairros evacuados, o que levou ao aumento da presença da polícia para proteger as propriedades. E começamos a ver muitas pessoas usando máscaras brancas porque não conseguiam respirar. O ar estava muito difícil de respirar. A partir de quarta-feira, 15 de janeiro, pelo menos 25 pessoas haviam morrido e mais de uma dúzia permaneciam desaparecidas. 4 incêndios ainda estavam ativos, com o incêndio de Palisades cobrindo mais de 23 mil hectares. Não sei se os incêndios na Califórnia foram intencionais, acidentais ou evitáveis, mas algumas coisas não batem bem. Vamos lá. Seguros das casas. A State Farm General anunciou em março de 2023 que não renovaria 30 mil apólices de proprietários de casas e condomínios, incluindo 1.626 em Pacific Palisades, quando elas expirassem. A CBS São Francisco descobriu no ano passado que a State Farm também abandonou 2.000 apólices em 2 outros códigos postais de Los Angeles. No ano passado, a State Farm disse que estava descontinuando 70 mil casas e apartamentos no estado, não apenas em Palisades. Desde 2019, mais de 100 mil californianos perderam seus seguros, de acordo com uma análise de dados de seguros do San Francisco Chronicle. A Chubb e sua subsidiária pararam de assinar novas apólices para casas de alto valor. Eles disseram que estão fora depois dos incêndios de 2020 que ocorreram. Todas as empresas pararam de gerar novas apólices em 2022. A Tokyo Marine America Insurance Company e sua subsidiária, a Trans-Pacific Insurance Company, saíram do estado no ano passado. Então é verdade que as companhias de seguros cancelaram todas as apólices 4 meses antes do incêndio? Não. Elas já vêm fazendo isso desde 2019. A Califórnia já sofreu enchentes, terremotos e incêndios durante anos, por isso nenhuma seguradora quer se arriscar mais naquela área. O ano passado, elas tentaram aumentar o preço, mas o governador não deixou. Incêndios propositais. Você sabe que existe um projeto para 2028 chamado Los Angeles 2.0? Pois é, existe. Claro, nos próximos anos, Los Angeles será sede da Copa do Mundo, depois do Super Bowl e em seguida das Olimpíadas. Com esse esforço de reconstrução precisando acontecer, LA vai estar pronta para todos esses eventos globais. Minha posição humilde e não é apenas um otimismo ingênuo, é que isso apenas reforça a necessidade de agir rapidamente, fazendo isso no espírito de colaboração e cooperação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para seu crédito, foi útil em trazer as Olimpíadas para os Estados Unidos da América, para trazer isso aqui para a LA. Agradecemos a ele por isso. Esta é uma oportunidade para ele brilhar, para este país brilhar, para a Califórnia e esta comunidade brilharem. A oportunidade com tudo isso e toda essa oportunidade e orgulho que vem não apenas de sediar esses jogos icônicos, mas também a oportunidade de reconstruir ao mesmo tempo. E é por isso que já estamos organizando um plano Marshall. Já temos uma equipe olhando e reimaginando LA 2.0, incluindo todas pessoas costeiras e devastadas aqui por esse desastre. Isso lembra alguém do filme Robocop? Nesse filme, uma mega corporação, a OCP, incrementou o crime na cidade para desvalorizar os imóveis e depois comprar tudo a preço de banana e construir uma mega cidade super moderna. Mas isso é filme, não é? Apesar de existir um seguro do governo da Califórnia que segurou muitas propriedades, é sabido que ele dará uma restituição muito abaixo do valor dos imóveis. A maioria das pessoas não terão dinheiro para reconstruir e devemos levar em consideração o trauma que passaram, que pode motivá-las a sair de um estado tão problemático. Incapacidade governamental. Em 2 de janeiro,
o Centro Nacional Interagências de Incêndios alertou que as condições no sul da Califórnia fomentavam um potencial de incêndio significativo acima do normal. Naquele mesmo dia, as previsões locais do Serviço Meteorológico Nacional apontaram o potencial para incêndios intensos. No dia 3, o Storm Prediction Center, SPC, previu um risco extremamente crítico de incêndio. E aonde estava a prefeita de Los Angeles? A prefeita Karen Bass estava em Gana participando de um coquetel na Embaixada dos Estados Unidos no mesmo dia em que as autoridades locais emitiram ordens de evacuação devido aos incêndios. Quando ela chegou em 8 de janeiro, com tudo ardendo há 24 horas, houve essa entrevista no aeroporto que virou meme. Você deve uma desculpa aos cidadãos por estar ausente enquanto suas casas estavam pegando fogo. A senhora se arrepende de ter cortado o orçamento do Corpo de Bombeiros em milhões de dólares, senhora prefeita. Você não tem nada a dizer hoje. Você pode recuar, Alice. Eu agradeço. Você não tem absolutamente nada a dizer aos cidadãos hoje. Elon Musk diz que você é completamente incompetente. Você está considerando sua posição. Senhora prefeita, você não tem absolutamente nada a dizer aos cidadãos hoje que estão lidando com esse desastre. Nenhuma desculpa para eles. Você acha que deveria ter estado visitando Gana enquanto isso acontecia aqui em casa? E por que Karen Bass não tinha nada a dizer enquanto o povo de Los Angeles estava passando pela experiência mais horrível? Isso foi piorado por causa da má gestão do governo? Bem, depois de ignorar os repórteres e não mostrar liderança no início desta crise, Karen Bass postou um vídeo bizarro onde ela aparece um pouco animada e até sorrindo enquanto fala com o povo de LA. Angelinos, ainda estamos passando por isso. E para todos vocês que passaram por uma perda, a dor, a raiva, o choque absoluto, eu vi a devastação. É inacreditável a quantidade de perdas que as pessoas têm enfrentado. Um reservatório com capacidade para 117 milhões de galões de água que foi fechado para você porque a tampa fez um buraco e eles não querem enchê-lo. E ninguém sabia sobre isso. Aparentemente, há 11 meses o tanque estava seco e você só tinha 3 tanques funcionando, cada um com capacidade para 1 milhão de galões. Por que não há água nos hidrantes, governador? Minha posição sobre isso é que quando um bombeiro chega a um hidrante, esperamos que haja água. Nós não controlamos o fornecimento de água, nossos bombeiros estão lá para proteger vidas e propriedades e para garantir que estamos devidamente treinados e equipados. Essa é a minha posição sobre isso. Então, se não há água, eu não sei como a água chega aos hidrantes. Juntando-se a nós agora, o ator e diretor vencedor do Oscar Mel Gibson, um velho amigo, residente de Malibu, que, tragicamente, acabou de perder sua casa devido ao incêndio em Palisades. Mal, qual é a sua reação a isso? Bem, eu sei, eles estavam mexendo com a água, deixando as reservas irem embora, por uma razão ou outra. Eles têm feito isso há um tempo. A Califórnia tem muitos problemas que meio que confundem a mente no que diz respeito a porque eles fazem as coisas. E então, em eventos como este, você meio que olha, é de propósito. O que? Uma coisa insana de se pensar. Mas começa-se a ponderar se há ou não um propósito em mente, o que poderia ser, sabe, eu não sei. Eles querem o estado vazio. Bem, Mel, já está havendo conversas, e nós tocamos em alguns trechos sobre reimaginar a forma como a reconstrução acontece. E, obviamente, há uma grande necessidade de habitação de alta densidade na Califórnia e em todo o país. Isso é uma grande pressão por parte do pessoal do clima. E você já está ouvindo rumores sobre isso neste caso. Como um adeus, casas unifamiliares. Olá, habitação de alta densidade. Sim, é bem assustador e vai levar décadas para fazer isso também. É como se, mesmo que seja uma boa ideia, que eu não sei se é,
Mas isso me lembra os antigos barões do gado expulsando as pessoas da terra. Mas eu não sei. Eu posso criar todo tipo de teorias horríveis na minha cabeça, teorias da conspiração e tudo mais, mas parecia um pouco conveniente que não houvesse água. E que as condições do vento estão certas. E que há pessoas prontas, dispostas e capazes de iniciar incêndios. E eles estão comissionados para fazer isso, ou estão apenas agindo por conta própria. Eu não sei, mas eles parecem estar bem equipados, algumas dessas pessoas que estão pegando... Muitas perguntas. Muitas perguntas, Mal. Sim, você sabe. Eu vou vasculhar os restos da minha casa e ver se consigo encontrar alguma pista para você. Mal. Mensagem. Sua para o governador Newsom ou Karen Bass esta noite. Gaste menos com gel para cabelo. Em uma nova entrevista viral com Piers Morgan, o ator Dennis Quaid revelou que conhece pelo menos 100 pessoas que perderam suas casas no incêndio em Palisades, incluindo um amigo que perdeu 3, propriedades de vários milhões de dólares. Embora a própria casa de Quaid em Brentwood tenha sido poupada, ele disse que é hora de olhar mais de perto para a LA, a prefeita Karen Bass e a indústria de seguros. Um ano e meio atrás, a AIG saiu, que era a minha companhia de seguros na época da Califórnia, e se tornou quase impossível conseguir seguro contra incêndios. Tem pessoas por aí que perderam tudo. E as seguradoras sabem quando elas estão todas focadas em probabilidade e os piores cenários acontecem. E porque eles podem acontecer, o pior cenário. A prefeita Bass teve 5 dias de aviso sobre o que poderia ser um recorde. Santa Ana vence. E ela escolheu ir para Gana mesmo assim. E quando ela voltou, tem aquele vídeo que viralizou dela saindo do avião. Você tem que começar a agir imediatamente lá. Não havia um plano de evacuação. Isso me faz pensar sobre o próximo terremoto, os próximos deslizamentos de terra que vão acontecer. Eu realmente sou a favor de um recall. Eu acho que é muito importante não esperar pela próxima eleição. Quem você prefere que reconstrua os Palisades? Prefeita Bass, você fez tudo isso com um aviso. Ou Rick Caruso? Sim, quem construiu o Grove? Ele construiu a Vila dos Palisades, que está 99% intacta. Dennis Quaid também pediu aos californianos que deixassem de lado as diferenças partidárias e trabalhassem juntos pelo bem do estado e do país. Espero que você tenha gostado do vídeo. Ele nasceu de muita pesquisa e trabalho sobre esse assunto. Vou deixar 2 sugestões do canal aqui nos cards. Saúde e sucesso para você!